Pessoal, olá a todos, sejam muito bem-vindos, mais um Token Room. Hoje eu estou recebendo aqui o Maurício Magaldi e nós vamos falar bastante de mercado, principalmente porque ele sabe bastante de Web3 e está há muito tempo nesse mercado, já viu bastante coisa. Tive o prazer de, há uns 6 meses, acredito, participar também do podcast dele, falando um pouco sobre ativos do mundo real. E hoje é um bate-papo de mercado, setor, principalmente porque a gente está tendo um movimento de mercado mais aquecido, né? Saiu o IPO da Circle, todo mundo está falando de stablecoins, muito por questões locais também aqui do Brasil, mas acho que mudou um pouco, né, Maurício? Mas antes de começar com os temas, para a gente trocar esse papo, queria que tu te apresentasse também para o pessoal, para saber um pouco da tua história e de onde que veio essa vontade também de trabalhar com Web3, blockchain, enfim. Boa, obrigado, Thiago. Prazer estar aqui trocando uma ideia contigo e com o teu público. Eu tô em cripto tem 11 anos. Eu considero a minha entrada em cripto quando eu li o white paper do Bitcoin lá em 2014. E desde então eu nunca parei de estudar, sempre foi uma curiosidade. Eu não trabalhava diretamente com blockchain ou com ativos digitais nos primeiros anos, era mais estudar, entender. Eu trabalhava em banco, então não era exatamente um ativo que você ia no compliance pedir autorização para para comprar, né? Então era uma coisa um pouco assim mais de curiosidade intelectual. Aí trombei com Ethereum logo em seguida para entender dinheiro programável. Para mim foi um negócio super interessante. Continuei acompanhando até que em 2016 eu descobri que a IBM, que é onde eu estava trabalhando na época, tinha inaugurado um laboratório de blockchain e que estava começando a pensar em como usar a blockchain no mundo corporativo. Fiz contato com esse time, trouxemos o time para o Brasil para falar com alguns dos meus clientes, e aí em seguida eles fizeram uma oferta para eu assumir a liderança do que a gente chamava lá de Blockchain Services para a América Latina, dentro da divisão de serviços da IBM, que foi quando eu profissionalmente comecei a trabalhar diretamente com blockchain. Naquela época a gente chamava isso de Enterprise Blockchain, que eram as blockchains permissionadas, né? Mas sempre mantive um olho no mercado das redes públicas, e aí nunca mais parei de trabalhar com blockchain, seja diretamente como consultor ou como builder, ou como advisor de startups. Hoje eu estou no board da BlockBR, que é uma startup de tokenização de ativos no Brasil. Também na Tune Traders, que é um protocolo descentralizado de música, que agora está incorporando uma camada de inteligência artificial também para detecção de uso de inteligência artificial em música e fazer a contabilização correta, né, dos fonogramas. E o meu dia a dia, ele se divide basicamente entre tocar a área de produto e de marketing do Midnight, que é um projeto de blockchain de privacidade de dados, que é uma partner chain da rede Cardano, e no meu tempo livre tocar o Block Drops Podcast, que é o meu veículo de pesquisa e compartilhamento de conhecimento e bate-papo, como você teve lá também, que eu venho fazendo já há 5 anos e meio. A gente está na sexta temporada e tem sido uma das minhas maiores alegrias. Então, assim, o que me mantém aqui envolvido é novidade, né? Poder resolver problemas de um jeito diferente. Eu, ao longo dos anos, me tornei um maximalista da descentralização, então eu sempre tento olhar essas novidades pelo prisma desse ethos, né? Então é mais ou menos assim que é o dia a dia. Pô, cara, tem 3 coisas aí do que tu falou que eu vou tentar puxar para que eu acho interessante, né? A primeira é que tem uma diferença muito grande agora dos projetos da época que tu começou, né? Porque teve a primeira onda das blockchains fechadas, porque acho que todo mundo tentou desenvolver alguma coisa interna e depois todo mundo se deparou com um problema de conectividade, né? E aí eu queria que tu fizesse um paralelo com os dias atuais, né? Desse ponto. E a segunda, cara, falar um pouco mais de cenário também de mercado atual, né? A gente, tu está no conselho da BlockBR, a gente admira bastante o trabalho deles, principalmente quando a gente tromba com alguém da indústria, algum cliente que venha procurar questões de tokenização, fala da BlockBR muito bem. Mas, de forma geral, tu acha que o mercado ele está passando, de fato, por uma onda
mais, digamos, duradoura de otimismo, né? Porque agora acho que está fundamentado em outras coisas, não é só no preço do Bitcoin, né? Eu não sei se tem essa mesma impressão. Deixa eu atacar a primeira pergunta primeiro, depois a gente entra nesse buraco do coelho aí do que é o mercado, do que tá o mercado hoje, né? É, Em relação às blockchains permissionadas, essa foi, naquela primeira onda, a maneira de que as empresas encontraram de usar blockchain sem ser o Bitcoin, porque o, o, a frase de efeito que era utilizada nessa época era uma frase assim: blockchain, mas não Bitcoin. Então era mais ou menos essa. Eu não vou tocar esse ativo que eu desconheço, porque eu não tenho nenhum apetite para volatilidade ou a falta de alinhamento regulatório que esse negócio oferece. Então eu vou pensar na tecnologia do Bitcoin, que é o blockchain, mas num ambiente onde eu tenho mais controle. E no final das contas, o que a gente viu ao longo dos anos é que mesmo os grandes projetos de implementação de blockchains permissionadas, eles naufragaram por falta de adoção. Era um custo de uma barreira de entrada alta, o ganho necessário não era exatamente substantivo ou sustentável, e aí você tinha um projeto que precisava de mais fundos. E esses fundos eram investimento, não eram cash flow. E aí, em algum momento, você desiste, porque as blockchains permissionadas elas têm uma rede limitada de participantes, né? E no final das contas você acaba sendo o incentivo, vamos dizer assim, é o cerne das blockchains, o incentivo é você resolver um problema de negócio. E aí o custo para resolver esse problema de negócio não é exatamente o mesmo custo de você resolver isso de outra maneira. E tem questões de compartilhamento de dados, privacidade de dados era uma outra barreira. E de fato a tecnologia não avançou para um mundo em que as redes permissionadas fossem totalmente horizontais no setor da economia, por exemplo. Então a gente ainda tem blockchains permissionadas rodando, soluções desse tipo, rodando nesse sentido, mas que são de nicho, né? O Japão gosta muito, né? O mercado japonês gosta muito desse tipo de solução. Tem algumas coisas na Austrália, mas acho que um termômetro interessante é a própria R3, que é a empresa que inventou a Corda, que é uma blockchain permissionada, acabou de anunciar, parece ser uma fusão com a Solana, né? Para trazer aplicações que são do mundo permissionado, mas que tenham acesso à liquidez do mundo público, das blockchains públicas. Então, acho que isso é um indicador muito interessante do tipo, realmente acabou a era das blockchains permissionadas e a gente, obviamente, agora tem tecnologias como a do Midnight, que é o projeto que eu toco, que são blockchains públicas, mas que têm capacidades de proteger os dados para não ter um dado estratégico registrado de maneira imutável, permanente, numa blockchain pública onde todo mundo pode ver e correlacionar esses dados. Então, existem outras tecnologias que acompanham as blockchains, como as chamadas ZKPs, né, que são as Zero Knowledge Proofs, que são técnicas criptográficas que permitem você escrever na blockchain uma informação sem você demonstrar o dado que está por baixo ali. Então, são novas técnicas que vêm avançando nesse sentido, e isso cada vez mais vai botando aí a proverbial pá de cal no mundo das permissionadas, e de fato, essa questão da R3 com a Solana, por exemplo, para mim é um grande indicador. Então, acho que essa é a primeira resposta para a tua inquisição em relação a essas diferenças, né? A gente viu as tecnologias de rede pública, porque são de código aberto e tiveram grandes investimentos de VC avançar dramaticamente nos últimos 5, 6 anos, né? Do ponto de a gente ter ETFs dos ativos correspondentes, né? Que são os Exchange Traded Funds dos ativos correspondentes, Bitcoin, Ethereum, Solana, entre outras, né? Então, acho que isso aí é, vamos dizer, a adolescência dos ativos digitais criptográficos, né? Meio que chegando aí no mercado. E aí, olhando para o momento atual, né? Você citou o IPO da Circle como um marco nesse momento, eu acho que é bem isso mesmo. Eu venho falando já há alguns meses que a gente vai entrar no Stablecoin Summer, né, que aqui no hemisfério norte é verão, então sempre o pessoal marca, ao contrário do Brasil que tem verão e mais verão, aqui tem todas as estações e eles fazem, né, o rastreio
desses momentos de mercado associados a isso, né? Teve o DeFi Summer, teve o NFT Summer, e agora a gente está no Stablecoin Summer. De fato, é uma provocação interessante que cripto faz, ou convida a fazer os mercados tradicionais, que é o que é o dinheiro de verdade. O dinheiro é uma tecnologia que permite troca, né? As pessoas do mercado financeiro já estão acostumadas a lidar com dinheiro enquanto dados, enquanto números numa base de dados, né? Num software. A gente brinca aqui em Londres, tem um pessoal muito de fintech aqui, porque fintech foi um boom enorme aqui, né, em Londres, e o pessoal fala que cripto é a fintech de verdade, a financial technology, né, a tecnologia financeira concretizada, né, e o pessoal que é purista de fintech acha meio esquisito isso, não gosta muito, mas de fato né, a cripto é a internet super financializada. E aí, a gente olhando para stablecoins, a gente está vendo o quê? Stablecoins são a tokenização do dinheiro em redes públicas, né? De fato é isso. E como o dinheiro tem, né, as três características básicas, né? Meio de troca, reserva de valor e unidade de contabilidade, quando você tokeniza algo que é aceito como unidade de contabilidade, permite fazer trocas e permite armazenar valor, ele meio que começa a tomar o espaço das outras formas de dinheiro. Como você tem isso em redes públicas, em que você não precisa fazer todo um trabalho de onboarding, como você faz para um banco, você tem mecanismos de liquidação atômicas que não dependem de três ou quatro intermediários, você começa a expandir casos de uso usando dinheiro como tecnologia para coisas que no mundo tradicional demoram dias, tem custo maior, às vezes tem um custo de capital, talvez nem é o custo da transação, mas o custo de capital, como você tem, por exemplo, em trade finance, né, em comércio internacional. Então, tudo isso acaba ganhando uma certa velocidade, é quase como se o dinheiro tivesse a velocidade da internet, né? Então, os stablecoins têm ocupado esse espaço. Eu já vejo stablecoins como o killer app, né, o caso de uso seminal das blockchains programáveis já há alguns anos. Então é interessante ver isso se concretizando, até porque o ambiente regulatório também foi tomando forma, né? Porque no final de contas, dinheiro existe, a crença do dinheiro existe dentro de ambientes regulados, e aí você teve movimentos interessantes em Singapura, no Oriente Médio, Dubai, você teve, né, nos Emirados, você teve Hong Kong, o próprio Japão teve leis em suporte a stablecoins recentes, e aí o grande mercado que atrela todas as stablecoins de dólar, que é o mercado dos Estados Unidos, com a mudança de governo para um patamar em que o governo atual olha para a cripto como um mecanismo de supremacia tecnológica, no final das contas aí você tem uma mudança de postura bastante interessante, né? Então, eu vou dar um outro exemplo muito interessante e recente, o FCA, que é o órgão regulador aqui no Reino Unido, e o Banco da Inglaterra, são os dois órgãos reguladores, estavam trabalhando, continuam trabalhando no que eles chamam lá do Digital Pound, né, que é a libra esterlina digital, e a arquitetura original deles era uma arquitetura centralizada com uma API que todos os bancos iam utilizar para fazer a gestão das carteiras. Semana passada, ou retrasada, eles publicaram um paper, né, um artigo de consulta, que é quase como se fosse a consulta pública no Brasil e nos Estados Unidos, e é para explorar a possibilidade de usar eles chamam de public ledger, ou seja, uma blockchain pública para o caso de uso, né, da Libra digital. Então, essas mudanças de postura são indicativos de que, a tecnologia está robusta e compreendida o suficiente para que participantes mais tradicionais queiram experimentar, e todo o mercado se adequando, se organizando ao redor das stablecoins, te obriga a olhar para essa infraestrutura como algo estratégico, se você quiser continuar sendo relevante na economia global. Então, é um momento bacana, talvez seja o momento mais interessante da indústria em 11 anos. Eu acredito que sim, porque eu acho que o que vai pavimentar também os projetos de tokenização e também as liquidações dos ativos que têm um lastro real, né? Não só projetos de tecnologia, que acho que foi a primeira onda, né, do uso de blockchain, vão ser facilitados quando
a questão das stablecoins tiverem mais simples também para o usuário final tiver ali o uso diário, né? Acho que aos poucos o usuário tradicional ele está começando a entrar no mercado porque ele está vendo benefício real de utilizar aquela solução. Acho que esse era o grande desafio das pessoas que trabalhavam com cripto há uns 3, 4 anos, era comprovar que tu ter a custódia na tal wallet era importante, ou que, sei lá, o custo de intermediação não era tão alto quanto o tradicional. Só que quando o usuário olhava para como fazer isso e se deparava com aquele monte de roxo, preto, aquele ambiente meio caótico que era do pessoal de cripto no início, dava uma assustada. Mas, ao mesmo tempo, era essa filosofia que eu também acho que é bacana, né? Que é um pouco desse desafio ao tradicional que, pelo menos, eu tenho um pouco medo de... Acho que não é medo de perder, porque o que eu acho que vai acontecer, não sei se tu concorda, eu acho que para a indústria cripto crescer, ela vai passar, sim, por um aparelhamento dos institucionais. Eu gosto de dizer que o Spotify é o grande exemplo disso, né? Ele mudou a indústria da música, mas ele conseguiu mudar depois que as gravadoras entraram pesado lá dentro, né? Para apoiar essa mudança. Dificilmente uma indústria muda assim, eliminando, né, os players antigos, né? Então, eu acho que sim, os tradicionais vão entrar pesado. Eu vejo, por exemplo, uma mudança da característica também dos projetos indo para uma área de wealth, não sei se tu concorda, mas de gestão de patrimônio. Então, as exchanges, os projetos, as tokenizadoras estão começando a querer montar áreas de assessoria de investimento, área de gestão de recursos, porque no final do dia é um cliente que tem poupança, que vai comprar um token de qualquer ativo, mas ao mesmo tempo eu queria a tua opinião de uma coisa que tu falou que tu ama também, né? Que é a questão da descentralização. E aí eu queria que, pô, eu sou economista, né? Um pouco libertário, vamos colocar assim. E, cara, acho que o mundo inteiro está apertando na questão de impostos, né? Acho que os governos estão gastando como nunca e alguém vai ter que pagar essa conta. E vai vir pesada para nós, né? Tu acha que a população vai começar a criar casos de uso peer-to-peer descentralizadas? Quando que a gente vai ver? Quando que a gente vai ter aquela revolução do mercado paralelo, do nós contra eles, né? Tu enxerga esse cenário ou tu acha que eu estou indo longe demais numa teoria da conspiração ainda? Eu acho que agora é possível, né? Se você pensar que a gente chama as blockchains públicas de despermissionadas ou permissionless, significa que ninguém precisa permitir nada. Para você desabilitar uma blockchain, você precisa desabilitar a internet. E país nenhum vai fazer isso, porque a internet é estratégico, né? Então, eu acho que a gente vai ver um paralelismo nesse sentido. Eu tenho algumas visões sobre imposto. Acho que imposto em cima de criptoativos, por exemplo, eles legitimam a indústria, não como solução revolucionária, como indústria, né? Ao mesmo tempo que a infraestrutura comporta as duas coisas. Da mesma maneira que tem uma smart contract da Circle, que é regulada pela MiCA, rodando, emitindo o SDC para clientes na Europa, tem Tornado Cash rodando autonomamente na mesma infraestrutura, entendeu? Então, acho que essa questão do despermissionamento, ela permite, trocadilho infeliz aqui, que essa realidade paralela ela aconteça, né? Então acho que nesse sentido a gente não vai voltar atrás. Ninguém vai, né? É igual pasta de dente, né? Como é que você bota de volta no tubo? Então acho que esse é um caminho. Em relação à questão da revolução, a gente fala muito de autossoberania. Quando a gente fala de centralização, a gente fala de autossoberania, autocustódia, né, se não, né, suas chaves, o seu Bitcoin, aquelas questões, né, not your keys, not your coins. E tudo bem. Eu acho que a gente vai chegar num momento em que a autossoberania, tanto do ponto de vista matemático, quanto do ponto de vista de experiência do usuário, ela vai ser bastante palatável. Nós não estamos lá ainda, tem muito esforço em andamento para isso. Mas o cerne dessa questão é que o risco de você ser o seu próprio banco é o risco de você ser um banco. E nem todo mundo vai ter o preparo para ser o seu próprio banco, porque nem todo mundo vai ter o preparo para ser um banco. E os riscos vão continuar existindo, né? Você tem riscos econômicos, você tem riscos tecnológicos, você tem riscos operacionais,
reputacionais, tem todos, eles são reais, eles continuam sendo reais. Então, eu acho que, ainda que a experiência do usuário melhore substancialmente e a gente tenha praticamente a mesma usabilidade que a gente tem usando qualquer app de fintech ou de banco hoje em dia, os riscos vão precisar ser mitigados, vão precisar ser endereçados. Então, eu acho que ainda existe espaço para uma jogada, uma operação intermediária que seja excelente em lidar com esses riscos e que ofereça acesso é, autocustodiado ou semi-autocustodiado para esse tipo de usuário. E tem alguns criptobancos nascendo agora, nesse momento da indústria, para fazer exatamente isso. Né? Então, é quase como se eles fossem uma casca de acesso ao mundo descentralizado, mas eles têm, vamos dizer assim, um onboarding, um suporte, camadas de segurança para usuários que são mais ou menos autocustodiados. Então, é um momento interessante da indústria. E eu acho que isso vai ser transicional, vai ter uma galera que vai capturar essa oportunidade agora, empreendedores, né, builders nesse espaço, até que uma nova geração que seja efetivamente criptonativa simplesmente não veja diferença e não tenha nenhum problema em lidar com os riscos de ser o seu próprio banco. Se eu vou estar vivo para ver isso é outra conversa, mas eu acho que é um momento de evolução. Eu assim, eu deixei de lado talvez até o cinismo de lidar com blockchain como se fosse uma revolução. Revoluções não demoram 15 anos para acontecer, né? Bitcoin tem 16 anos aí. 16? É. Então, assim, eu acho que vão ser evoluções descentralizadas, em direções diferentes, com soluções diferentes, e com cada vez mais diversidade. De novo, né? O despermissionamento ele permite trazer o melhor e o pior da gente para jogo, né? O pior da gente são os scams, né? As roubadas, os famosos rug pulls, né? As fraudes, isso tudo. O ser humano continua sendo ser humano centralizado, descentralizado. Acho que essa não é a questão. Mas as coisas que são novas e legítimas só são passíveis e possíveis de acontecer num ambiente descentralizado. Então, acho que essa aí vai ser a dicotomia dos próximos anos, lidar com isso de maneira estruturada. E aí, do lado, vamos dizer assim, de adoção de indústria, a gente vai ver um monte de decisões que talvez um libertário descentralizador não concorde. Porque é possível você construir negócios centralizados em cima de infraestrutura descentralizada. Mas é impossível você construir negócios descentralizados em cima de estruturas centralizadas. Então, essas são as alavancas que a gente vai ver se movendo em termos de legitimidade e até de solucionamento de problemas daqui para frente. Cara, ficou muito bom essa frase que tu falou, a última, cara, muito boa mesmo, porque trouxe um corte do que é o mercado como um todo, né? Eu aproveito para falar um desafio sobre o que as redes, né, públicas permitem tu fazer. Tu falou que pode trazer o melhor e o pior do ser humano. O maior desafio de tu trabalhar com, por exemplo, com a estruturação de um token que representa, por exemplo, um crédito privado, é o desafio exatamente igual e proporcional a um ativo de crédito tradicional. Tu precisa estruturar, tu precisa securitizar, tu precisa fazer o contrato, tu precisa registrar colateral, tu precisa validar se aquela garantia ela existe. Então, basicamente, é o processo 100% como é feito tradicionalmente. A única coisa que a gente enxerga como um grande divisor de águas é que a ferramenta para fazer isso ela é mais simples, né? Eu consigo a tecnologia por trás disso ela é mais ela disrupta na minha visão o monopólio da criação de produtos financeiros, que na minha visão foi concentrado em corretoras e bancos e securitizadoras durante anos, e também na distribuição. Se a gente for pensar como que um investidor não residente compra um ativo financeiro de um país que não seja o dele, cada país vai ter a sua regra de entrada de capitais. Então, se eu quiser comprar um ativo de crédito na Colômbia, eu vou ter que abrir uma conta na Colômbia com as regras e seguir o rito da Colômbia. No Brasil, a mesma coisa, né? Então, isso inibe muito essa globalização, talvez,
de mercados, né? Porque as liquidações, o mercado financeiro se torna ineficiente para atender essa demanda e essa solução. Então, a gente enxerga isso como um grande potencial, por isso que a gente está olhando para trabalhar com os conceitos das pools de liquidez e aceitar as stablecoins, fazer aquela estruturação lá fora e conseguir trazer o dinheiro de forma 100% legal e tradicional para o Brasil, mas com a disrupção está na estrutura do modelo de negócio, né? Basicamente. E entrando nesse Que assunto, agora é possível, né? Que agora é possível. É o que eu até tava falando. O despermissionamento, ele abre portas para qualquer tipo de modelo de negócio que você não conseguia fazer restrito naquela coisa centralizada, né? O que é legal também, porque isso força os reguladores a olharem para esse tipo de estrutura e falar assim, pô, como é que eu consigo ajudar a inovação, né? Sem arriscar o mercado. Como é que eu faço isso? Qual que é o termo que o pessoal estava usando aqui? as Responsible VARs. Innovation, inovação responsável. Sim. E até ia te perguntar, porque tu falou sobre vários países, sobre projetos de cripto, tu não citou o Crypto Valley lá em Zug, né? E eu tive lá. E aí o que eu encontrei lá, por mais que tivesse o hype, foi uma burocracia muito grande e um custo muito alto. E 2 anos depois, quando a gente olha, por exemplo, o que El Salvador está ofertando de infraestrutura de modelo de negócio para o mercado cripto, a gente ficou espantado, assim. Então, entrando nessa questão de regiões, hoje, se tu fosse um builder e quisesse trabalhar com cripto, assim, quais são os países que tu enxerga que estão liderando ou e vão liderar essa próxima onda, talvez, de projetos? Eu acho que com o reposicionamento é, ideológico em relação a cripto nos Estados Unidos, não vou falar por mim, mas vou te dar um exemplo de mercado, né? A A16Z Crypto, que é o braço de cripto do Andreessen Horowitz, que é um dos principais fundos de venture capital do mundo. Um dos fundadores, inclusive, é o cara que acho que construiu lá o Netscape na época da guerra dos browsers e tal. A A16Z, em 2022, abriu um escritório aqui em Londres. Logo depois que eu mudei, eu falei, estão me perseguindo, né? Ano passado, no final do ano, depois das eleições, o começo desse ano, na verdade, depois da posse da nova administração, eles fecharam o escritório aqui para focar nos Estados Unidos. Então, quando eu comentava no Block Drops que acertar o mix de regulação, porque não é menos regulação, o problema não é menos regulação ou mais regulação, o problema é a regulação adequada, né, para essa nova fase da economia descentralizada. Ela é um campo de batalha geopolítico para atrair capital, para atrair inovação, para atrair talento, para efetivamente gerar, né, prosperidade. Então é o que a gente está vendo hoje. Então você tem nichos como Dubai e Abu Dhabi que estão competindo por capital, competindo por talento, porque lá tem capital, então eles fizeram um monte de adequação e acomodação regulatória. Você tem Singapura, que é um foco de inovação não só do ponto de vista de tecnologia, mas do ponto de vista regulatório. A Autoridade Monetária de Singapura, na minha opinião, é um dos bancos centrais mais inovadores do mercado financeiro. Você tem Hong Kong movendo de maneira muito rápida em relação a stablecoins e RWAs. MiCA na Europa é um passo adiante, mas existe talvez seja preconceito, talvez seja realidade. Eu não estou aqui há muito tempo para ter essa percepção mais aguçada, mas de que a Europa ela se especializa em regular, ela não se especializa em um business. Então, os europeus são vistos como, se vai ter uma inovação, a primeira coisa que a gente vai fazer é regular, que é o que aconteceu com o MiCA, né? MiCA é a sigla para Markets in Crypto Assets, ou mercados em ativos cripto, que é a regulação base da Europa, que agora está sendo implementada localmente nos países. Você tem o Brasil, que é uma frente de, vamos dizer assim, batalha geopolítica, não só de regulação, mas também de inovação tecnológica. O Banco Central Brasileiro
é reconhecidamente um dos bancos centrais mais inovadores do mundo, com prêmios ao longo dos vários anos, desde do SPB lá atrás até o Drex agora, né? Então, eu acho que isso é um testemunho da qualidade e da criatividade do brasileiro. E aí você tem exemplos mais nicho, né, como esse que você deu de El Salvador, que tá mais voltado para o Bitcoin, por assim dizer, mas que tem outros espaços ali. Então, acho que, assim, depende do caso de uso, depende do que o empreendedor está buscando, se é talento, se é capital, se é usuário, apesar de que o cripto é global, mas obviamente isso tem uma certa relevância. Então, eu acho que são parâmetros para se levar em consideração quando você vai pensar em construir nessa indústria. Importante, na minha opinião, é colaborar com o regulador. Eu acho que se você não está tentando criar a economia paralela, como você exemplificou no começo, colaborar com o regulador é importante. Por dois motivos. Primeiro, que agora os reguladores querem colaborar, isso era muito difícil até muito pouco tempo atrás, não existia nenhum tipo de ambição de ouvir o mercado. é, Às vezes eles botavam no ar lá um consultation paper, né, uma pesquisa, uma consulta pública, mas era só para saber medir a temperatura, não era, o que a gente vai fazer com isso, né? Qual que é o próximo passo? Então, eu acho que colaborar com o regulador, para mim, é importante. E aí, virando essa moeda, é importante que os reguladores também comecem a explorar essas tecnologias em benefício próprio, né? Existe um setor da tecnologia chamado RegTech e SupTech. RegTech é tecnologia regulatória, SupTech é tecnologia supervisória. RegTech é o que as empresas usam para prover informações para os reguladores, SupTech é o que os reguladores usam para monitorar e receber essas informações e tratar e fazer senso de tudo isso. Blockchain está no meio. Eu duvido que algum regulador vá nos bancos fazer auditoria de sistema, do back-end, do mainframe, para saber se a regulação está sendo implementada. Até tem alguma auditoria, mas não é ostensiva e não é em tempo real. Os próprios relatórios que os bancos fornecem, né, para os reguladores são periódicos. Como é que você previne ou monitora a atividade econômica em tempo real se todos os sistemas tradicionais são obscurecidos? Então, tem um convite aí para os reguladores trazerem toda essa parte supervisória para dentro das blockchains públicas. Aí você tem cada vez mais transparência e você pode, inclusive, ter frameworks de smart contracts para não precisar regular. A regulação está embutida no framework que você escolhe usar enquanto builder. É o framework de stablecoin do Brasil, da Argentina, dos Estados Unidos, Tem ali Singapura. a Então, padronização, a autorregulação é, pelo próprio protocolo E de... isso é feito, exatamente, isso é tudo feito do ponto de vista partida, não do ponto de vista post-mortem, né? Deu ruim, ó, quebrou, não. O que a gente está esperando? É igual medicina, né? Medicina preventiva. Então, eu acho que é mais nesse sentido que eu sempre reforço esse convite para os reguladores trazerem toda essa questão supervisória para blockchain, porque aí a vida é muito mais fácil. Cara, isso é perfeito. Isso é... Para tu ter ideia, a gente teve reunião na B3, né? E quando a gente mostrou ali a estrutura do nosso smart contract, uma das pessoas que trabalhava na parte de inovação e crédito privado falou, pô, seria muito bom eu ter isso dentro do certificado de recebíveis, né? Tanto de imóveis quanto do agronegócio, que basicamente era fazer a consulta da adimplência ou não do pagamento do contrato, né? Porque a gente teve uma dificuldade muito grande de criar um índice de inadimplência de crédito privado no Brasil, porque os birôs são ilhas fechadas, a consulta ela é privada. Então, se tu é uma securitizadora e tu emite um crédito, tu não tem o dever público de falar como é que esse crédito está ou não. Então, só tu tem aquela informação. E isso cria uma ineficiência no mercado absurda. E quando a gente olha para blockchain tem uma proposta de plataforma tecnológica para isso, mas eu acho que ainda faltam projetos voltados para esse tipo de coisa, porque ainda a gente não conseguiu ver um projeto grande, né? E a gente sabe que o Ethereum veio para criar, para serem feitos projetos ali dentro, e em paralelo vem as Layers 2, né? Mas, assim, para infraestrutura,
Eu ainda escuto muita coisa de que a blockchain ainda não está preparada para esse ponto. E aí eu entro no detalhe contigo, para tu comentar mais essa área, porque eu acho que tu vai mais a fundo nisso, a questão do a própria identidade. A partir do momento que existe um protocolo global de identidade de usuário, tu consegue padronizar pesquisa, validação, ou tu consegue fazer uma liquidação comprovante de crédito, inclusive, né? Porque existem empresas que nascem para validar o teu histórico de crédito do Brasil nos Estados Unidos para tu poder abrir uma conta. Tudo que a blockchain tem como base de infraestrutura tecnológica, a gente nem começou a pegar ainda como solução, porque a gente só Não. está na parte de pagamentos e investimentos, vamos colocar assim, né? Queria que tu entrasse um pouquinho nisso, cara. Mas veja, eu acho que tem duas frentes aí. Tem inovação por inovação, que é você pensar fora da caixa e testar um monte de cenários e descobrir um negócio que ninguém ainda resolveu, ninguém nem sabia que era um problema. Esse é estilo Steve Jobs, né? O usuário não sabe o que ele quer. E tem o que a gente chama de forcing function. Então, eu estou em pagamentos, stablecoin. Ah, legal. Ah, mas eu não posso ser anônimo, eu preciso de um KYC. Pô, tô fazendo KYC à moda antiga. Como é que eu trago isso para blockchain para ser um negócio integrado? Você comentou agora há pouco, né, de estruturação de operação, por exemplo, garantias, custódia, etc. Hoje, o que a gente faz? A gente tokeniza um negócio, a gente pega um contrato de papel, mete ele num PDF, bota ele na blockchain e aí fraciona nos tokens. E aí tem um custodiante daquele contrato que é liable, né? Que é o cara que está tomando o risco de distribuir aquele ativo. Por que não fazer todo o registro, por exemplo, de um imóvel on-chain desde o momento da escrituração ou do crédito imobiliário, né, do mortgage, traz todo esse workflow pode existir numa arquitetura descentralizada. Então, eu acho que a gente vai começar pelo que é mais fácil, o dinheiro já é digital. Eu não sei quando foi a última vez que eu peguei uma nota física na mão. E aí que é o que a gente fala de inovar pelas adjacências. O dinheiro é digital, então ele é tokenizado. Então se ele é tokenizado, o que mais que facilita o movimento do dinheiro ou da contraparte, que pode ser um ativo tokenizado, ou pode ser um passivo, pode ser uma dívida, pode ser outra, né, contraparte, quando eu tenho essa perna de liquidez, tipo stablecoin, já tokenizada. E aí você começa a expandir, não só do ponto de vista de oportunidade, mas porque aí você tem um regulador que fala o seguinte: de quem que é essa transação? Ah, não sei, é do 0x, blá, 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 blá. Pô, mas precisa saber. Agora eu quero ver. Então, assim, você vai ter uma. Por isso que eu falo de evolução. Você começa com uma oportunidade ou resolvendo um problema. No caso das stablecoins, é a velocidade do dinheiro na internet. Aí você fala, mas o que mais que eu preciso resolver para que isso não seja um problema? Porque uma inovação resolve uma coisa, causa outros problemas que à primeira vista não existem. Aí você É, começa a elaborar isso, mais soluções. Então, eu acho que tem um caminho que não é um caminho só da inovação pura pela inovação. Que eu acho que tem que continuar existindo, porque isso é o que cria a arte do possível, né? É você olhar para aquilo que tem e aí operar na adjacência. Quando eu trabalhava como consultor e eu montava estratégias para adoção, né, de cripto, nunca era um negócio assim, vamos nesse negócio aqui que eu nunca vi, vamos fazer NFT de arte. Nunca, não, você nem sabe como é que funciona o mercado da arte, por que você vai se meter num negócio que você não conhece com uma tecnologia que você não aprendeu a usar ainda? claro. É muito mais difícil provar que você tem capacidade de executar essa estratégia se você pular 50 casas para frente. Então, trabalha com o seu vizinho ou resolve um problema que você tem de verdade usando a tecnologia e cria as capacidades para evoluir na direção que a sua estratégia de negócio, não de tecnologia, te aponta, né? Então, isso é verdade para bancos, fintechs, reguladores, governo, empreendedores, etc, etc. Então, eu acho que essa é uma receita, ela não é tão sexy, porque ela não é disruptiva, mas ela é sustentável, que é o que a gente precisa de negócios sustentáveis, não que e que não arrisquem o capital de quem está usando a solução. Essa é uma coisa que eu discuto bastante no Block Drops também. Tive vários empreendedores, vários builders, tanto tradicionais quanto degenerados,
E tem um consenso aí, né? O risco de você inovar não pode ser o risco de quem usa a inovação, é o risco do inovador, né? Claro, O é cripto fez muito, muito errado isso, muito errado, muito. A indústria né? teve uma leva de token de governança fantasma que manchou um pouco o que é o projeto. E isso que tu falou, cara, é muito legal. Porque basicamente tu tá falando, olha, cara, tu é advogado, tu quer fazer um projeto com blockchain, o que que a blockchain pode melhorar na tua área, no teu setor, com o que tu já sabe fazer, não me vem aqui querer inventar uma moeda do jurídico que tu nunca trabalhou com moeda, nunca, né? Não é esse o ponto. Isso é muito interessante, porque quando eu falo, por exemplo, com um contador e com um advogado, eu falo, cara, você já pararam para pensar como a vida de você seria melhor se a mudança da titularidade da propriedade fosse resolvida? Olha a eficiência, por exemplo, de uma garantia se ela realmente pudesse ser exercida baseada em regras de contrato. Praticamente eu acabei com o risco jurídico de um contrato. Aí vai se criar um mercado para aí a pessoa que entende já fala, não, mas espera aí, só que isso vai ter um problema, porque como é que eu vou recuperar a casa ou o carro? Ah, vai se criar mercado secundário. Tu vai ter a garantia, mas tu não vai usar ela, tu vai querer vender, vai ter deságio. Aí vão existir marketplaces que vão pegar tokens de garantias e isso não vai precisar ser feito um leilão. Olha que loucura o leilão, que é como é feito Não, hoje em dia, né? e pensa o seguinte, quando você aumenta a velocidade, porque você está tirando a fricção de todo, os processos não mudam, eles ficam mais eficientes, né? Se eles ficam mais eficientes, você está retirando a fricção, você aumenta duas coisas. Você aumenta a circularidade do ativo e a velocidade da economia, né? Money velocity é uma medida de riqueza das nações. Então, se você consegue fazer isso tirando, removendo essa fricção, você consegue aumentar esses parâmetros e isso gera mais prosperidade. E tem uma coisa interessante nesse cenário, que é assim, muita gente fala assim, ah, mas eu preciso do T mais 2, porque eu não, se a coisa descarrilhar, eu tenho tempo para resolver. Isso é muito interessante, porque se você é extremamente eficiente, você pode colocar atrasos de maneira proposital para ter algumas garantias e controles. Se você só tem aquele atraso porque você é ineficiente, você não pode aumentar a velocidade. Sim. Então, essa resistência, essa coisa ludita de, ah, não, mas aí eu preciso, porque vai ser muito rápido, quem é que vai controlar? Até o controle você pode colocar programável na As blockchain, regras, né? Para o pessoal que não né? entendeu, o T mais dois é a liquidação, né? O 2 dias. Exatamente. Então, assim, é quase uma discussão inócua, mas que você tem que ter, porque a pessoa vai resistir à mudança mesmo, é da natureza, mas criar essa discussão ao redor de qual é a melhor solução para gerar essa velocidade sem comprometer controles ou outras questões, né, de checks and balances, né, que os americanos gostam muito de falar, pode estar on-chain também, né? Então eu acho que é bacana a ideia do dinheiro programável, bacana a ideia do ativo programável, mas se é programável, você consegue exercer algum tipo de controle. Então acho que concordo muito contigo, acho que essas são ambições de quem constrói nessa indústria, por isso que eu falo que tem que ir colaborar com o regulador, porque o regulador, ele tende a mover mais devagar, e se ele não compreende ou ele não entende as implicações ou os riscos, ele tende a rejeitar a ideia. Então, esse trabalho de evangelização, ele é um dos motivos pelo qual eu continuo fazendo podcast, inclusive. Maurício, só tenho a agradecer teu tempo, cara, e te dizer que esse canal aqui está aberto para ti sempre que tu quiser comentar alguma novidade dos seus projetos. Queria que tu falasse para o pessoal como é que te acompanha diariamente, como é que funciona o teu canal, para a gente se despedir. E, de novo, cara, muito obrigado aí pela participação. Foi um prazer conversar contigo. Bom, obrigadão, Thiago. Cara, meu principal veículo de interação com as pessoas era o LinkedIn. E depois de mais de 20 anos na plataforma, eu já não sei se o LinkedIn quer que a gente esteja lá. Então, continuo lá por força da inércia. Então, Maurício Magaldi no LinkedIn, pode me achar lá, me adicionar. Também estou no Twitter em 0x Maurício, zero algoritmo, 0x Maurício.
E o Block Drops tem um website agora, é o blockdropspodcast.xyz, e eu inaugurei também uma newsletter no Substack, que é blockdrops.substack.com. Então, conectem lá com a gente. Dos meus projetos, vocês podem olhar a BlockBR, blockbr.com.br, tunetraders.com, e Midnight está em midnight.network. Então, esses são os meus projetos mais ativos aí. Vocês podem também conhecer mais por lá. E trocamos ideia aí nas redes, sem problema. Boa, fechou, cara.